Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade às funções oxigenadas. Nas funções oxigenadas, nós começamos vendo álcool e fenol, que foi o conteúdo visto na última aula. Na aula de hoje, nós vamos ver três funções oxigenadas, sendo elas éter, aldeído e cetonas, ok? Então, vamos lá. O éter é um composto que tem um oxigênio entre carbonos. Então, todo composto que eu tiver, cadeia carbônica, oxigênio, cadeia carbônica. No caso, o oxigênio está funcionando como um heteroátomo. Lá na parte das cadeias carbônicas, nós vimos o que era um heteroátomo. O que era? Era um átomo diferente de carbono e hidrogênio que estivesse entre carbonos na cadeia. Então, toda vez que eu tiver um oxigênio entre cadeias carbônicas, eu vou ter um éter. Então, eu tenho aqui a fórmula geral: oxigênio, cadeia carbônica, que é o Rzinho, lembra que é uma cadeia alquílica, e outra cadeia carbônica. Esses R's, essas cadeias carbônicas podem ser iguais ou diferentes. Aqui eu coloquei um exemplozinho de um éter. Tenho aqui o oxigênio. Quando a gente fala de cadeia carbônica, falando de carbono, 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 em sequência, certo? Quando eu tenho um átomo diferente no meio, eu quebro essa cadeia. Deixa de ser uma cadeia carbônica, passa a ser duas cadeias carbônicas. Uma de um lado do oxigênio, outra do outro lado do oxigênio. Então, agora, na hora que a gente for numerar, é muito importante saber que eu tenho duas numerações. Uma numeração para uma cadeia e outra numeração para outra cadeia. Por quê? Porque eu não posso numerar e passar para um oxigênio e continuar contando. Ok? Então, lembrando que na hora de numerar uma cadeia principal, a gente tem que determinar uma numeração em que o grupo funcional fique no menor número, ou fique no carbono 1, por exemplo, então eu sempre vou começar a contar do carbono próximo ao grupo funcional, que nesse caso é o oxigênio. Então, carbono 1, carbono 2, certo? Começando a contar de próximo do oxigênio. E no lado de cá, carbono 1, porque nesse caso só tem um carbono na cadeia de cá e dois carbonos na cadeia de cá. Como que eu vou dar nome, então, para esse composto? Já determinei a cadeia, numerei a cadeia de um lado, numerei a cadeia do outro. Nós temos que determinar quem é a cadeia mais simples, quem é a cadeia mais complexa. Como assim? Normalmente é pelo número de carbonos. Quem tem menos carbono é mais simples do que quem tem mais carbono. Mas se acontecer de ser duas cadeias que têm o mesmo número de carbonos, mas elas não são iguais, eu vou olhar que normalmente uma delas então vai ser ramificada e a outra não vai ser ramificada. Então, aqui não é ramificada, é mais simples do que aqui é ramificada. Ou uma é saturada e uma insaturada. Saturada é mais simples do que a insaturada. E assim por diante. Se forem duas cadeias idênticas, não tem mais simples e mais complexa, porque elas são iguais, ok? Então, como que eu vou dar nome? Determinei quem é a cadeia mais simples, quem é a cadeia mais complexa. Na hora de dar nome, a gente vai começar pela cadeia mais simples. Então, nesse exemplo que eu coloquei aí, eu tenho uma cadeia com um carbono e uma cadeia com dois carbonos. Quem vai ser a cadeia mais simples? A que tem um carbono. E quem vai ser a cadeia mais complexa? A que tem dois carbonos. Então, do mesmo jeito que a gente já fazia. Posição da ramificação, prefixo da ramificação, terminação "il", para a cadeia mais simples. Se eu não tenho, pulo, sigo em frente. Prefixo da cadeia mais simples, nesse caso aqui, minha cadeia mais simples tem um carbono só. Qual é o prefixo? Met. Então, met, depois vem o oxi, porque eu vou passar pelo oxigênio para poder ir para a cadeia mais complexa. Então, metoxi. Vou para a cadeia mais complexa. Coloco lá a posição da ramificação e a ramificação da cadeia mais complexa, se houver. Se não houver, sigo em frente. Prefixo da cadeia mais complexa. Dois carbonos, et. Se eu tiver dupla ou tripla, indico a posição e coloco em ou in. Se eu não tiver, coloco an, terminação o. Professora, se na cadeia mais simples também tiver dupla, aí a gente, logo depois do prefixo da cadeia mais simples, a gente coloca a posição e o em, ou a posição e o in. Se não tiver, eu já pulo direto para o oxi. Então, esse aqui, ó, met, prefixo da cadeia mais simples, ox, metoxi, prefixo da cadeia mais complexa, et, an, porque eu não tenho dupla nem tripla, ó. Então, esse é o metoxietano. Vamos ver alguns exemplos? Coloquei ele aqui de novo, ó. Então, como que fica o nome? Cadeia mais complexa tem dois carbonos, cadeia mais simples tem um carbono. Então, esse é o metoxietano. Desconsiderem que em quase todos esse an, ele corrige e coloca na, mas é metoxietano, ok? Nesse próximo exemplo aqui, as duas cadeias são idênticas. Eu não tenho mais simples, mais complexo. Então, já vou seguir e colocar um nome. Dois carbonos, certo? Dois carbonos. Então, etoxi, etano. Olha o an aqui, virando na de novo. Então, esse aqui é o etoxietano. Uma coisa interessante sobre esse composto. Isso aqui é um anestésico, conhecido popularmente como éter etílico, certo?
É o nome usual dele, é o éter etílico. E ele é muito utilizado como anestésico em hospitais, ele está presente, então ele é bem conhecido, ok? Seguindo, temos aqui embaixo mais um composto, ó, cadeia do lado de cá, cadeia do lado de cá. Quem é a cadeia mais simples e mais complexa? Cadeia mais simples só tem 2 carbonos, cadeia mais complexa eu tenho 1, 2, 3 carbonos, tenho ramificação e ainda tenho insaturação, certo? Então a gente vai numerar. Na cadeia mais simples, lembrando de começar a contar sempre do carbono próximo ao grupo funcional. Então, carbono 1, carbono 2. E do lado da cadeia mais complexa, carbono 1, 2, por que eu não desço? Porque minha cadeia principal tem que pegar em saturação se houver. Então, 1, 2, 3. Coloquei a numeração dele aí. Então, como vai ficar o nome? Não tem ramificação na cadeia mais simples, então vamos direto colocar o prefixo. Então, et, depois vem o oxi, etoxi. Vamos para a cadeia mais complexa. Antes de colocar a cadeia principal, tem ramificação nesse. Então, 2-metil, porque é uma ramificação de um carbono só. Então, met, terminação il, porque é ramificação. Então, 2-metil, aí eu vou para a cadeia principal. Prop, porque são 3 carbonos. No carbono 2 tem uma insaturação. Então, prop 2-en, terminação O. Então, prop 2-eno. Então, como que fica o nome desse composto? Etoxi, 2-metil, prop 2-eno. Ok? Próximo. Cadeia mais simples, só tem um carbono. Cadeia mais complexa. É visível. O balãozinho aqui escrito cadeia mais simples está bem atrás aqui da minha carinha. Então, cadeia mais simples, cadeia mais complexa. Ok? Então, como que eu vou fazer? Carbono 1. Aqui vai ser o carbono 1, 2, tanto faz vir para cá ou para cá, porque não tem nenhuma ramificação aqui, eu nem preciso identificar. Mas como que fica o nome, então? Um carbono, met. Então, metoxi. Qual é o nome disso aqui? O anel benzênico, é o benzeno. Então, esse é o metoxibenzeno. Ok? E agora o caminho inverso. Como que a gente faz para, a partir do nome, desenhar? Mesma coisa. Lembrando que o oxi no nome, ele está dividido numa cadeia, a mais simples e a mais complexa. Se forem iguais, uma cadeia da outra. No primeiro exemplo aí, se vocês olharem, metoximetano. Nos dois é met. Então, quer dizer que as duas cadeias são iguais. E cada uma delas só tem um carbono. Então, temos aí o metoximetano. No segundo é o isopropoxipentano. Isopropoxipentano. O isopropoxipentano, a gente vai ter uma das cadeias, que é o isopropil, que é aquele, você tem uma casãozinha assim, certo? E a outra a cadeia mais complexa é o pentano, pente, 5 carbonos. Então, como que fica? Temos aí o isopropoxipentano, oxigênio separando a cadeia mais simples da cadeia mais complexa. E, por último, 1-metilpropoxibenzeno. Oxi, lembra que separa. Então, uma das cadeias é o 1-metilprop e a outra cadeia é o benzeno. 1-metilprop, prop, 3 carbonos. No carbono 1 você tem um metil. E do outro lado é o anel benzênico. Temos aí, ó. Aqui está o anel benzênico e do lado de cá, ó, 3 carbonos. 1, 2, 3. No carbono 1 eu tenho um metil. Ok? E assim a gente fecha a função éter. Seguindo, então, segunda função de hoje, são os aldeídos. Antes de falar propriamente dos aldeídos, as próximas funções, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster, que são as duas que a gente vai ver na próxima aula, todas elas são chamadas funções carboniladas, são compostos orgânicos carbonilados. Por quê? Porque são compostos que possuem uma carbonila. O que é uma carbonila? É carbono duplo oxigênio. Eu tenho carbono duplo oxigênio composto, eu falo que eu tenho uma carbonila. A gente vai usar bastante esse termo, carbonila, carbonila para cá, carbonila para lá, tá ligado à carbonila, tá próximo à carbonila. Então, esse termo é bem utilizado. Então, o que é a carbonila? Eu tenho aqui carbono duplo oxigênio, independente de quem está aqui ligado dos lados, ok? O que vai diferenciar o aldeído, da acetona, do ácido carboxílico, do éster, são as coisinhas que vão estar ligadas aqui do lado da carbonila, mas a carbonila vai estar presente, ok? Então, agora falando então do aldeído propriamente dito. No aldeído, essa carbonila vai estar na ponta da cadeia. Por que ela vai estar na ponta da cadeia? Porque ela tem que estar ligada a um hidrogênio. Então, se o carbono faz 4 ligações, 2 estão aqui com oxigênio. Uma está com hidrogênio. Eu só tenho como colocar a cadeia do lado de cá, concorda? Então, se eu só tenho como crescer a cadeia do lado de cá, isso aqui vai estar na ponta da cadeia, na extremidade da cadeia. Então, o que caracteriza um aldeído? Carbonila ligada a hidrogênio, ok? Se ele está na ponta, e esse aqui é o meu grupo funcional, esse aqui sempre vai ser o meu carbono 1.
A gente começa a contar pelo carbono da carbonila. E aí eu vou contando 1, 2 e assim por diante. Ok? E aí a gente segue, então, como a gente vai dar nome. Mesma coisa que a gente já fazia. Ramificação se tiver, se for cadeia fechada, coloco o ciclo. Vou para a cadeia principal. Prefixo da cadeia principal, que indica o número de carbonos da cadeia principal. Posição da dupla ou tripla, se houver, com EN. Se não houver, vai direto para o AN. Terminação AL. Precisa indicar a posição do aldeído? Não, porque ele está no carbono 1. Só se tiver um em cada ponto, você pode indicar as duas extremidades. E ainda assim, é opcional. Então, AL de aldeído. Vamos dar nome para alguns compostos? Aqui, ó, terminação AL é o sufixo que caracteriza o aldeído.